Então, a duração do túnel de uma máquina de fotocópias pode ser modelado como normal com média 15 e desvio padrão 2, em milhares de cópias. Para uma amostra de 12 fotocopiadoras, a duração do túnel será observada e pergunta-se qual é a probabilidade de, em média, durar menos de 16 mil cópias. Então, vamos lá. Então, temos aqui a variável aleatória x aqui dá duração do túnel em número de cópias. Então, x igual duração do túnel em milhares de cópias. Então, por hipótese, essa variável aleatória ela é do tipo normal, com média 15, desvio padrão 2, ou seja, variância 2 ao quadrado 4. Então, por hipótese, x é do tipo normal, com média 15 e variância 4, que é 2 ao quadrado. Daí, que é perguntado, então você faz uma amostra com 12 fotocopiadoras, a duração do túnel será observada e pergunta-se qual é a probabilidade de, em média, durar menos de 16 mil cópias. Então, você vai extrair quantos? Você vai extrair uma amostra com 12 fotocopiadoras, né? Então, você tem a população de fotocopiadoras, você está extraindo 12 e está fazendo a média. X barra igual a x1 mais x2 mais etc. Até o último x11 mais x12. Então, essa variável aleatória x barra, a média amostral, é do tipo normal, com a mesma média 15. E aí vocês lembram que o desvio, a variância, em vez de 4, se torna 4 dividido por 12. Você tem que dividir quando você faz uma amostra, a variância se torna a variância anterior da variável aleatória dividido pelo número de elementos da amostra, no caso 12. Ou seja, vai ser do tipo normal, com média 15, a mesma média, e variância, 4 sobre 12 é o mesmo que 1/3. Bom, então, só fazer cálculos agora com essa variável aleatória com esses parâmetros. Qual é a pergunta? A probabilidade de a média amostral, a média de duração do túnel desses 12 túneis da amostra ser
Qual era? Maior do que ou igual a 16, eu acho. A probabilidade de média durar menos, aliás, de 16 mil cópias. Então, menor do que ou igual a 16. Bom, menor ou igual, né? Então, a probabilidade de ser menor do que 16, que é o mesmo que a probabilidade de ser menor do que igual. Tanto faz. Então, como calcular isso? Então, lembra que a gente tem de reduzir a normal padrão. Então, vamos... Bom, deixa eu continuar aqui na próxima página. Então, temos de calcular a probabilidade da normal ser menor do que 16. Então, lembra que essa x barra, com aqueles parâmetros, a gente pode trocar por... a gente coloca o desvio padrão, que é, no caso, a raiz quadrada aqui, né? Isso daqui é sigma por n, aliás, sigma ao quadrado por n. Então, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada disso. No caso, 1/3, né? Raiz quadrada de 1/3. Então, raiz quadrada de 1/3. Bom, raiz quadrada de 1/3 é igual a 1 dividido por raiz quadrada de 3, que é igual a raiz quadrada de 3 dividido por 3. Então, aqui o desvio padrão é raiz quadrada de 3 dividido por 3. Você vai multiplicar pela normal padrão, mais a média 15. Então, toda essa expressão aqui é o mesmo que a variável aleatória média amostral x barra. E agora, você quer que isso seja menor do que 15. Então, isso é a probabilidade, isolando o z, de que z seja... perdão, 15 não, 16. De que z seja menor do que 16 menos 15 dividido por raiz de 3. Bom, talvez fosse melhor deixar 1 sobre raiz de 3 mesmo. Dividido por 1 sobre raiz de 3. Que é igual à probabilidade de z ser menor do que... Bom, 16 menos 15 é 1. 1 dividido por raiz de 3. Então, isso é a probabilidade de a normal padrão ser menor do que 1 dividido por raiz de 3 é raiz de 3. Então, é simplesmente isso. A gente vai a uma planilha, calcula a raiz quadrada de 3, vê quanto é aproximadamente. Vai ser 3 elevado a 0,5. Aproximadamente 1,73. 732. Então, a gente quer calcular a probabilidade de que a normal padrão, aproximadamente, seja menor do que 1,732. Daí a gente vai à tabela, localiza esse 1732 na tabela. Agora lembra o seguinte, você quer calcular a probabilidade. Lembra que a probabilidade está aqui dentro. Você não vai encontrar aqui dentro. Você vai encontrar então um número lá, 1732 aqui nas extremidades. 1,73. Então, a probabilidade correspondente é essa daqui. 45,82%. 1,73. Perdão. Isso é a parte do zero em diante, né? A parte não negativa. Então, aqui seria... Seria o seguinte, essa probabilidade, lembrando, então, é a probabilidade de z ser menor do que zero, menor ou igual, mais a probabilidade de zero ser menor do que igual a z, menor do que 1,732. Então, essa porção te contribui com 0,5, mais essa porção que vai te contribuir com aquele número que a gente localizou na tabela.
0,452. Ou seja, o resultado 0,9582, ou, se preferir, 95,82%. Certinho? Dúvidas, perguntas? Não tem que fazer mais nada, não? Não, só isso. Sério? Isso é sério mesmo? Não é trollagem. Gente, eu pensando que ia ser aquela questão que você demorava 2 horas para responder. Ah, só isso, é só. Bom, você tem de aprender a fazer essa passagem de uma normal para uma normal padrão. E, em geral, vocês vão ter uma variável aleatória e aí você faz uma amostra. E aí, essa amostra, bom, se a variável aleatória for normal, a amostra já vai ser normal. Mas, em geral, se a variável aleatória não necessariamente for normal, pelo teorema limite central, você vai poder supor que é normal se a amostra for grande. E aí, quando você faz a média amostral, a, a média, a esperança é a mesma, e o desvio padrão, o desvio padrão não, a variância você divide pelo número de elementos da amostra, pelo tamanho da amostra. No caso foi 12 aqui, por isso que 4 ficou dividido por 12, 4 era a variância, 2 ao quadrado. E aí você trabalha com a normal, com os parâmetros dados, e aí você pode calcular as probabilidades todas que quiser. Tá vendo aí? Vocês têm vocês têm só uma luz no fim do túnel. Vocês têm um sol no fim do túnel. Um sol radiante.